Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, bem-vinda, o Bom Dia Rede B só está começando. Hoje é sexta-feira, 2 de abril e a gente abre a edição de hoje indo até o Cariri Paraibano, para a cidade de Sumé, porque hoje os 17 mil habitantes de lá estão comemorando os 70 anos de emancipação política de Sumé, viu? Sumé que fica a 264 quilômetros da capital João Pessoa e tem a economia voltada principalmente para a agricultura, na criação de bovinos e na produção da farinha de mandioca. A previsão por lá hoje é de sol forte, viu? Não chove, então não precisa se preocupar para sair de casa com guarda-chuva. A mínima de lá hoje é de 21 graus e a máxima é de 32. E para você que é de Sumé e que está nos acompanhando neste início de dia, uma excelente sexta-feira para você. Agora vamos circular, vamos saber outros assuntos do Bom Dia de hoje com os nossos repórteres que já estão à tela e a postos. Emiliano Gomes, Larissa Maia e também Bruno Ataíde. Vamos começar com Emiliano Gomes. Bom dia, Emiliano. Bom dia, Matheus. Estou aqui no Hospital Clementino Fraga. Eu vou conversar com o Dr. Fernando Chagas a respeito da utilização correta de um equipamento essencial para a proteção, que são as máscaras de uso individual. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Ok, Emiliano, até daqui a pouco para a gente saber mais sobre o uso correto das máscaras. Vamos para Larissa Maia. Larissa, bom dia para você. Bom dia, Matheus. A Arquidiocese preparou um decreto com recomendações para as celebrações da Semana Santa. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Importante, Larissa. Até daqui a pouco. Vamos saber outro assunto do Bom Dia de hoje. Bruno Ataíde, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a minha participação é para falar sobre a carteira estudantil de 2021. Quem tem a do ano passado deve ficar atento, viu? Daqui a pouco os detalhes aqui no Bom Dia. Até daqui a pouco, então, Bruno Ataíde, Larissa Maia e Emiliano Gomes. Este é o Bom Dia Rede B, seu cardápio de notícias, logo no início da manhã. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Matheus de Souza. E a gente começa o Bom Dia de hoje falando da importância do uso da máscara. Mas olha, o uso correto deste equipamento de proteção individual, que aliado ao distanciamento social, é uma das formas, se não a mais eficaz, aliado com a vacina, de se proteger contra o coronavírus. Quem vai trazer mais informações para a gente é Emiliano Gomes, que está ao lado do Dr. Fernando Chagas. Não é isso, Emiliano? Bom dia. Isso, Matheus, com o agravamento aí, né, dos casos de Covid-19, a pandemia, a gente precisa cada vez mais redobrar esses cuidados. E eu estou aqui com o infectologista, o Dr. Fernando Chagas. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a utilização de um equipamento essencial, que são as máscaras de proteção. Bom dia, Dr. Fernando. Tem sido recorrente, né, as dúvidas em relação à máscara, como utilizar e quais tipos utilizar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia, Emiliano. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. É verdade, o uso da máscara sempre gera muita dúvida, né? Muita gente pergunta qual máscara utilizar, em qual local utilizar. E a orientação que a gente sempre passa é a seguinte: o importante é que você utilize uma máscara que vede toda a face e evite, né, a saída de ar. Não usar máscara, por exemplo, com o nariz exposto. Dentro do ambiente hospitalar, a gente utiliza que tipo de máscara? Essa máscara que eu estou utilizando aqui agora, que é a chamada máscara cirúrgica. Aquela outra máscara mais elaborada, aquelas máscaras mais avançadas, que a gente chama N95, PFF2, que possuem filtros internos, essas máscaras elas são mais para ambiente de UTI. Por exemplo, eu não estou dentro do ambiente de UTI, então eu não preciso utilizar aquele tipo de máscara. E temos também as máscaras de tecidos, por exemplo, essa igual que você está utilizando, que é a máscara que a gente utiliza geralmente fora do ambiente hospitalar. O importante, mais uma vez, quero deixar claro, o mais importante é que a máscara realmente vede a face,
que possa evitar que ao falar, tossir, espirrar, você jogue gotículas contendo vírus à frente. Utilizando a máscara de forma correta, você vai estar protegido. Muitas pessoas também têm dúvida se tem alguma comprovação, se deve realmente fazer a utilização de 2 máscaras. E aproveitando esse gancho também, o equipamento de acrílico que a gente pode colocar também de uma forma protegida sobre essa questão. Olha, quanto ao acrílico, aquele equipamento que chama de face shield, muita gente utiliza. A gente tem como orientação utilizar-se mais quando você está diante de um paciente com Covid-19 comprovada, mas utilizar sempre com a máscara. O face shield isolado ele não protege. Então, o importante é a máscara, e se você quiser uma proteção extra, você pode sim fazer uso do face shield, que é aquela proteção de acrílico. Quanto a 2 máscaras, o que aconteceu? Houve uma orientação na Europa, principalmente na Inglaterra, quando surgiu a primeira mutação do vírus, que a gente chama da mutação inglesa, né? Quanto ao uso de 2 máscaras, que em teoria reforçaria mais, diminuiria mais, em outras palavras, o risco de transmissão do vírus. Claro, não existe uma comprovação concreta em relação a isso. Se você quiser utilizar 2 máscaras, tudo bem, mas você utilizando uma máscara de forma correta, lembrando sempre do distanciamento, já é mais do que o suficiente para manter a proteção. Muito obrigado, doutor Fernando. Então, olha aí, fica as orientações. O importante é você se proteger e usar a máscara da forma correta. Volto com você aí, Matheus. Exatamente, Emiliano. Muito obrigado pelas informações, também ao doutor Fernando Chagas. Pois é, pessoal, eu mesmo opto por usar 2 máscaras, principalmente porque eu trabalho na rua, então tenho muito contato com pessoas, e aí eu optei por usar 2 máscaras. Mas se você usar apenas uma, já resolve. Agora, tem que usar essa máscara da forma correta, sem estar com ela aqui pela metade, com o nariz de fora, nem com ela no pescoço. Máscara é para ser usada cobrindo a área do nariz, a área do queixo, ela bem colocada na parte da orelha, ou até tem aqueles modelos, né, que atravessam aqui de elástico, mas é importante que você use em todo lugar, assim que sair de casa, não tirar para, sei lá, saiu do ônibus, tira a máscara, isso não existe, tá? Tem que usar ela de forma correta. Vamos mudar de assunto agora, mas ainda falando sobre a pandemia. Olha, já não é novidade, né? Inclusive a gente divulgou aqui na programação da Rede B o decreto que o governo do estado publicou, né, afirmando aí esse feriado durante toda essa semana, esse finalzinho de março, começozinho de abril aí, né, antecipando feriados, antecipou o feriado de Tiradentes, antecipou o feriado da Fundação do Estado da Paraíba, juntou também com a Semana Santa, tudo isso para as pessoas ficarem em casa, se resguardarem, se protegerem contra a Covid-19. Acontece que muitas pessoas resolveram achar que esse feriadão era para férias, para curtir, para viajar. Infelizmente acontece aglomeração e toda aquela história, toda aquela novela que a gente já conhece, né? No Vale do Mamanguape, ali naquela região, é um dos cartões postais da Paraíba e muita gente escolhe ir para aquela região. E a gente tem um representante lá, que é Júnior Lisboa, que vai contar para a gente como tem sido a movimentação por aquela região ali do Vale do Mamanguape, Itapororoca, Baía da Traição, enfim. Vamos saber com o Júnior Lisboa. Olá, Matheus, muito bom dia para você, bom dia a todos. Aqui na região do Vale do Mamanguape, o movimento foi relativamente tranquilo. Na cidade da Baía da Traição, imagens feitas por um cinegrafista amador mostram um fraco movimento na orla da praia. Já na cidade de Mamanguape, imagens mostram a fila enorme que se formou em frente à Caixa Econômica Federal, onde as pessoas estavam esperando pagamentos. Já na cidade de Itapororoca, o comércio em parte fechou. Quem precisou abrir, trabalhou com meia porta. Júnior Lisboa de Itapororoca, para o Bom Dia Rede B. E parece que as pessoas continuam desrespeitando o decreto que proíbe o banho de mar em cidades com bandeiras laranja e vermelha. E a capital paraibana, João Pessoa, entra nessa lista, porque está com a bandeira vermelha. Acontece que muita gente tem ido para a orla de João Pessoa tomar banho, sem máscara, sabe? Parece que estamos em dias normais, né? Nem parece que estamos com a média de mortes aí em todo o Brasil de quase 3.000 pessoas por dia. As pessoas estão curtindo normalmente, infelizmente, né?
Vamos ver um parâmetro agora na reportagem de Emiliano Gomes. Matheus, e a nossa equipe visitou 3 praias aqui na capital paraibana para conferir se as pessoas estão realmente cumprindo o que foi colocado pelo decreto. E o que a gente viu é que tem muita gente aí desrespeitando as medidas, né? Olha só, algumas das coisas que foram mencionadas no decreto. Fica proibida aí a utilização de barracas, guarda-sóis, esteiras na areia, para que não tenha aglomeração de forma alguma. O consumo de alimentos e bebidas na calçada e na orla, inclusive na faixa de areia, também foi proibido. Assim como também a movimentação das pessoas, a permanência das pessoas, não é o que a gente tem observado, né? O uso do estacionamento também totalmente proibido. E as atividades físicas em gerais na faixa de areia também fica proibida de acordo com esse decreto. A gente continua aqui fiscalizando, trazendo para vocês essas informações e eu volto com você no estúdio, Matheus. Obrigado, Emiliano, pelas informações. Olha, essa semana eu estive na orla de João Pessoa trabalhando e eu pude perceber que muita gente estava sem máscara. Isso eu não estou falando nem da faixa de areia, eu estou falando da parte do calçadão que está permitido a prática de exercícios físicos de forma individual. Acontece que as pessoas estavam sem máscara, usando a máscara aqui no pescoço, e a gente já falou nessa edição sobre a importância do uso da máscara, e isso aí a gente nem precisa estar falando, porque você é um telespectador inteligente e eu sei que você usa máscara. Vamos mudar de assunto agora. Olha só, 1 ano de pandemia aqui na Paraíba e mais uma vez a Semana Santa está acontecendo de forma remota. A gente vai conversar com a repórter Larissa Maia, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa Semana Santa virtual, né, Larissa? Bom dia para você. Bom dia, Matheus. Estamos aqui 1 ano depois do início da pandemia aqui na Paraíba e a gente vai ter que passar mais uma vez por uma Semana Santa com restrições. A Arquidiocese da Paraíba fez um decreto com recomendações para esse período, para as celebrações, que vão acontecer sem a presença de fiéis mais uma vez. Eu vou ler aqui algumas das normas que estão no decreto. Vai ser sem a presença de fiéis, como eu falei. As igrejas vão estar abertas para momentos de orações individuais e as missas podem ser acompanhadas pelos canais do Instagram, Facebook e YouTube da Arquidiocese. Manuel Delson vai presidir essas celebrações na Catedral e as pessoas podem assistir pelo canal do YouTube da Arquidiocese. A missa da sexta-feira, que na verdade é a celebração da Paixão e Morte do Senhor, vai acontecer às 3 horas da tarde. O sábado de Aleluia, que é a Vigília Pascal, às 6 horas e no domingo de Páscoa a missa é às 9 horas da manhã. É uma Semana Santa diferente, mas por causa do aumento de casos, do aumento de mortos também aqui no nosso estado, é uma medida realmente imprescindível e que pode determinar aí os próximos dias da pandemia aqui no estado. Foi uma decisão muito correta da Arquidiocese e agora é a gente que é fiel acompanhar as celebrações de casa e ter esperança de dias melhores e que no próximo ano a gente consiga voltar a participar dessas celebrações de forma presencial. Volto com você, Matheus. Espero que sim, viu, Larissa? Rezar a Deus aí, também a todos os santos que ajudem, né, ao mundo a passar por essa dificuldade que nós estamos passando, que todos sejam vacinados o quanto antes, não é? Aqui na capital paraibana estão sendo vacinados idosos com 60 anos ou mais. Depois desse grupo, vai começar a vacinação para pessoas com comorbidades, ou seja, aquelas pessoas que possuem diabetes, hipertensão, algum tipo de síndrome, não é? Problema de asma. Então, pessoas dos 18 aos 59 anos que possuem alguma dessas comorbidades vão começar a receber o imunizante. Isso é para a gente voltar a ter uma vida normal o quanto antes, se assim Deus permitir. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente tem atualização sobre a carteira de estudante 2021. Sai daí não, Bom Dia Rede B volta já já. Da Europa Internacional, da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba.
somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. O Bom Dia Rede B já está de volta. Olha só, durante essa semana que houve o decreto antecipando os feriados, quem precisou pegar um ônibus para trabalhar em alguma empresa de serviço essencial ou até em uma consulta médica, sentiu dificuldades quando pegou esses coletivos, esse transporte público. As pessoas estavam reclamando de aglomerações dentro dos ônibus, falta de respeito das pessoas ao colocarem as máscaras e teve até gente reclamando da limpeza desses coletivos, ou até da falta da limpeza. Veja na reportagem. Com a antecipação de feriados na cidade de João Pessoa como medida de enfrentamento à contaminação por Covid-19, as linhas de ônibus na capital sofreram alterações durante o período, o que causou reclamações entre usuários do transporte público. O pessoal se aglomera muito, entendeu? Em vez de esperar, todo mundo quer entrar naquele ônibus que chega naquela hora, mas tem 301, 302, vários ônibus. Só que o pessoal acha que é entrando naquela pressa doida que faz isso. Tem horários que está muito difícil. Não tem limpeza nos ônibus, né? Não tem higienização como passa no comercial, né? Porque o comercial ele é lindo, mas não passa, não tem aqui. A realidade é outra. Lotado sempre, né? Mas tá devagar, é de hora em hora. A gente vai pegar um transporte de hora em hora. Faz meia hora que eu estou aqui esperando um e até agora nada. E a limpeza eles ficam aí só na porta, isso não resolve. A limpeza tem que ser dentro do ônibus. Devido ao aumento das reclamações por parte da população, foi necessário que a CEMOB tomasse algumas medidas, como novas linhas, durante o feriadão, para atender a demanda da população. Na última quarta-feira, a CEMOB aumentou a quantidade de ônibus nas ruas da capital, adicionando 34 veículos para as 44 linhas que funcionam nessa semana de feriadão. A CEMOB fez uma programação montada justamente em cima de um feriado, conforme foi decretado pelo governo estadual. Todavia, o que nós observamos foi um excesso no número de passageiros, um excesso de pessoas nas ruas, atividades não essenciais funcionando e, claro, isso gera demanda para o transporte coletivo. Então tivemos que sentar, refazer toda a nossa programação, refazer todo o nosso planejamento. E a partir de hoje estamos com mais 34 ônibus nas ruas. A superlotação do transporte coletivo é um dos fatores que influenciam no aumento do número de casos de coronavírus. Por isso, é necessário redobrar os cuidados dentro dos veículos. Estamos fiscalizando as empresas de ônibus no sentido de que elas disponibilizem nos seus veículos álcool em gel a todos os passageiros, a utilização obrigatória de máscara, tela protetiva para o motorista, evitando mais de 12 passageiros em pé nos veículos. Então, claro, isso tudo é uma ação conjunta, não só da CEMOB, do PROCON, da Vigilância Sanitária, mas também parte, claro, da própria população. Pois é, a população tem que cumprir as medidas de segurança individual. O uso da máscara é essencial e fundamental. A gente sabe que manter o distanciamento social dentro de um coletivo é quase impossível, né? Não tem como você ficar a 1,5 metro de distância do outro passageiro. A não ser que também tivesse muitas linhas de ônibus, o que não é a realidade da nossa capital paraibana e creio que de nenhuma cidade do país. Mas assim, continue fazendo sua parte, usando a máscara corretamente. Leve também aquele frasquinho de álcool em gel, de álcool 70, para higienizar as mãos, porque a gente sempre toca, né? No ferro ali para segurar para não cair, também na cordinha para pedir parada, na catraca também. Então a gente tem contato, coloca as mãos onde outras pessoas também colocam, e aí é sempre bom higienizar as mãos quando estiver no coletivo, né? Para matar germes, bactérias e vírus. Vamos mudar de assunto agora. Olha só, os estudantes que possuem aquela carteirinha de estudante do ano passado, a partir de agora vão precisar renovar. Vamos saber mais informações agora com Bruno Ataíde. Bruno?
Oi, Matheus, é exatamente isso. Quem tem a carteira estudantil do ano passado deve ficar atento ao vencimento, porque os benefícios vão deixar de valer este ano. Para falar sobre isso, o secretário executivo do PROCON Municipal, o Júnior Pires, está aqui do meu lado. Secretário, é importante os estudantes estarem atentos a esta data de validade, porque este ano é necessária a aquisição da nova carteira, né? Exato. A carteira de 2020 ela está vencendo agora no dia 31 de março e os estudantes, para ter direito aos benefícios que a condição de estudante nos permite, eles precisam fazer a aquisição da nova carteira. A carteira 2021, 11 entidades já foram credenciadas pelo PROCON, estão habilitadas a emitir essas carteiras de estudantes. A lista das entidades, o estudante pode conferir no site do PROCON, proconjp.pb.gov.br, ou no Instagram do PROCON, @procon_jp, vai ter lá a lista. O estudante pode procurar a sua entidade, respectiva à sua instituição de ensino, e emitir a carteira para ter direito aos benefícios. Secretário, a carteira deve ser válida em todo o Brasil, né? Só que houve um relato de uma estudante que disse que fez em uma entidade e aí quando ela viajou para outro estado não valeu por conta desta entidade. Então é importante ficar atento às entidades credenciadas pelo PROCON, né? Exato. A carteira ela é válida em todo o território nacional. Entretanto, justamente isso que você falou, é importante o estudante, na hora de fazer a sua carteira, procurar uma entidade que seja credenciada pelo PROCON municipal. Certo, e a gente vê que neste tempo de pandemia, muitas opções de lazer, como cinemas, que daria meia entrada, carteira e outras coisas, estão fechados. Então, o principal benefício que o estudante terá nesta pandemia com a nova carteira é o desconto em passagens de ônibus, é isso? Isso, né? Cumpre ressaltar que todos os benefícios continuam vigentes e o estudante, pela sua condição de estudante, terá acesso a todos eles. Entretanto, como estamos em um momento de pandemia, né, muita coisa fechada, então acredito que o benefício mais palpável, digamos assim, para o momento é a meia passagem para o estudante. E o procedimento para a aquisição da carteira, o estudante deve entrar no site do PROCON, como é feito esse procedimento? A emissão da carteira ela é feita diretamente com as entidades estudantis. O estudante pode conferir no site do PROCON quais entidades estão habilitadas, credenciadas à emissão de carteira, e daí ele procura a entidade a qual representa a sua instituição de ensino e o seu grau também de escolaridade. Tá certo, secretário, eu agradeço demais a sua participação aqui no programa. Então é isso, Matheus, esclarecimentos aí passados. O estudante deve ficar atento agora. Venceu a carteira no último dia 31 de março. E agora, adquirindo a nova carteira de 2021, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bruno, pelas informações. A nossa audiência é bastante grande, né? Com pessoas, principalmente dessa faixa de idade, que estudam, fazem faculdade, ensino médio. Então, é bom vocês ficarem atentos, tá certo? Vamos falar agora de política. Roda a vinheta, Felipe Egito. Bom dia, Matheus. Pois é, nós tivemos aí a demissão, o pedido de saída dos 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil. Isso é a primeira vez que acontece na história do Brasil. Isso, na verdade, se nós analisarmos do ponto de vista político, é um recado para o governo de que nem os militares, nem essa ala dos militares está concordando com o que está acontecendo no governo. Então, eles estão saindo para dar esse recado. E o que nós percebemos é que dentro das Forças Armadas lembra um pouco o que a gente via lá em 64. Nós temos um grupo de legalistas e um grupo de saudosos da época da ditadura militar brasileira. Então, infelizmente, nós temos isso. E vamos ver quais são as repercussões disso ao longo desses meses. Outro ponto que tivemos também foi a demissão, na verdade, não foi saída, do Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que já era um pedido tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Então, talvez isso seja positivo para o Brasil, porque as posições dele frente ao cenário internacional acabavam gerando algumas desavenças com grandes exportadores para o Brasil, com grandes parceiros comerciais do Brasil, como, por exemplo, a China, como os países árabes. Então, talvez seja, de um ponto de vista extremamente positivo, a saída dele, mas isso a gente vai aguardar. E em relação
o viés político de toda essa saída. Então, isso é um rearranjo do governo. Por quê? No momento, não é interessante um impeachment, porque economicamente, se o Brasil já não está bem por conta da pandemia, seria pior ainda. Então, os investidores sairiam do mesmo jeito que um golpe, alguma coisa assim, alguma tentativa de tirada do presidente de maneira extra, um impeachment ou mesmo um golpe de Estado que o tirasse de lá. Então isso seria péssimo para a economia brasileira. Então eu não percebo as Forças Armadas se movimentando nisso porque isso seria ruim para o Brasil. Entretanto, o recado que eles mandam ali é: nós estamos vigilantes. Então lembro-me que antes diziam que quando o Bolsonaro fosse eleito que ele não conseguiria ser extremista porque as instituições não deixariam. E agora, depois de 2 anos de mandato, eu penso que agora sim as instituições estão se posicionando e estão dizendo: ó, o teu limite de poder é esse. Pois é, Felipe, complicada a situação que o nosso país está vivendo. A gente só lamenta, né? E espera em Deus que as coisas melhorem o quanto antes, não só para essa questão sanitária, como também para a questão política. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Emiliano Gomes. Emiliano. Oi, Matheus. Eu vou conversar agora com a Priscila Machado. Ela é policial rodoviária federal e ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre o aumento do fluxo, né, nas saídas que tiveram agora durante esse período de feriadão. Olá, Priscila. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que aconteceu, o que vocês conseguiram perceber. Oi, Emiliano, bom dia, Matheus. Sim, a sexta-feira passada nós tivemos um aumento no fluxo de trânsito, 25% aproximadamente, na saída para a região metropolitana de João Pessoa e também na região metropolitana de Campina Grande. Já no Sertão, houve uma queda nesse fluxo de veículos. Durante o final de semana, o sábado, o domingo, houve uma normalidade até um decréscimo, né, uma diminuição no fluxo desses veículos. E durante a semana também foi normal abaixo o fluxo. Já ontem, na quinta-feira, deu entrada, né, se iniciou a Operação Semana Santa 2021. E realmente o fluxo de veículos ele tendeu a diminuir. Hoje a gente ainda está verificando a situação e provavelmente no sábado e domingo, no retorno, haverá um aumento de veículos. A expectativa é o aumento de veículos. Nós estamos com um reforço no policiamento ostensivo nas rodovias que cortam o estado, para averiguação, fiscalização de todos que ainda transitam nas rodovias do estado. E qual a mensagem que você deixa, né, para aquelas pessoas que realmente não têm a necessidade de estar fazendo essa locomoção? Que a gente sabe que esse feriadão, né, tudo que aconteceu foi criado justamente para poder diminuir um pouco aí, quem sabe, essa contaminação que a gente está nesse momento de pandemia. E o trabalho de vocês é muito importante nesse quesito também, né? Sim, a gente continua na fiscalização de veículos, também sempre relembra aos abordados, né, aos usuários da rodovia, a necessidade de se deslocar apenas na urgência, também utilizar máscaras, álcool em gel e também verificar as condições do veículo. Por quê? É interessante que a gente sempre trabalha nesse sentido, mas mais importante ainda nessa pandemia, que todos respeitem as regras de trânsito. Por quê? Se a pessoa se envolve no acidente, tem que ser levada ao hospital, toda a equipe que poderia ser direcionada para um tratamento de uma pessoa com Covid, ela se direciona à pessoa que está ferida, que está gravemente ferida em virtude de um acidente. Então, se evitar o acidente, se evita também a utilização de leitos que poderiam ser utilizados para Covid, ele vai ser utilizado para a pessoa acidentada. Então, quanto menos acidentes, quanto menos feridos, é importante nesse período de pandemia. E aí chega a fiscalização da PRF para poder educar as pessoas, não só fiscalizar, mas também educação. Use cinto de segurança, não ultrapasse o limite de velocidade da via, verifique a conservação dos seus pneus, faróis, entre outras coisas que a gente verifica, a gente fiscaliza e também educa o motorista, sempre alertando para essa situação de pandemia.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. E aí, Matheus, fica também aí essa sugestão, né, de que se você não precisa sair de casa, fique em casa. Se você sair por urgência, também tomar todo cuidado, como a Priscila falou aqui, né, para que você não venha a ocupar uma vaga nesse momento que a gente precisa de leito disponível para o tratamento da Covid. Eu volto com você aí. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, Emiliano, chegar, por exemplo, no centro da cidade, perguntar quem é que quer ocupar uma vaga de leito de Covid, acho que ninguém vai querer, né? Ninguém é doido. Mas as pessoas precisam tomar os cuidados necessários, não é? Usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social. Eu não vou me cansar de falar sobre esse assunto, até porque as pessoas precisam conscientizar-se, não é? Porque se eu estou falando aqui, é porque eu estou vendo nas ruas que as pessoas não estão cumprindo, né, essas medidas de segurança individual. Vamos mudar de assunto agora, porque vamos falar de coisa boa. O quadro Grandes Sabores desta semana vai trazer um dos pratos típicos agora da Semana Santa, que é o bacalhau. Deise Ponciano foi conferir. Mesmo com a pandemia, a Páscoa ainda é um dos períodos mais importantes comemorados no ano. Por isso, a importância também de ter um prato que represente esta data para os brasileiros. E a gente veio até o Tio Armênio para aprender um gratinado de bacalhau muito simples e que você pode fazer em casa. Esse prato aqui é um prato bem básico, né, de fazer, tá? É um bacalhau gratinado. Eu vou ensinar aqui para vocês como que é feito. É uma coisa bem simples de fazer para quem está comemorando a Páscoa, que infelizmente com essa pandemia aí está um pouco complicado, né? Então vai ter que comemorar em casa. Se não quiser comemorar em restaurante, infelizmente a gente vai ter que fazer em casa. E vamos começar os pratos, tá? Pode utilizar azeite de oliva ou você pode utilizar a manteiga, tá? De preferência uma manteiga que não seja tão gordurosa. Cebola bem picadinha, tá? A cebola a gente tem que deixar ela bem picada. Agora vamos vir com o bacalhau, lasca de bacalhau, tá? Esse bacalhau, eu fiz um tipo de cocção nele só no vapor, tá? Não foi nada de assado. A cocção dela foi no vapor durante de 10 a 15 minutos, tá? Adicionei o creme de leite fresco, deixar só ele reduzir um pouco. Reduzir como se fosse encorpar, isso, né? Isso, vai encorpar, né? Então aqui tá quase pronto, só finalizar ele aqui com o pimenta do reino. Vou colocar uma pitada de sal, tá? E por último, para finalizar, eu venho com a salsa picada, que é o cheiro verde. Pronto, já finalizou o bacalhau. Finalizei e vou deixar reservado, né? Agora eu vou vir com o purê de batata. A batatinha cozinhou, amassou. E eu cozinhei ela durante 25 minutos, ela já descascada. Depois eu dei um tempo nela para ela poder pegar um pouco de consistência. Escorri ela, e daqui eu fiz ela na água. Escorri ela na água e processei ela. Isso agora eu misturei o creme de leite e por fim eu vou vir com sal. Agora tá fazendo a montagem, né? É a montagem, tá? É como se fosse uma lasanha, né? Mas aquela lasanha a gente coloca a massa, né? O purê de batata, o que é legal deixar bem claro, tá? Que essa batata aqui é a batata inglesa, tá? Às vezes as pessoas fazem um purê em casa e sentem o purê empelotado, tipo como se fosse os grãozinhos. Às vezes depende da batata. Se você utiliza aquela batata de fritura, que ela não é boa para você fazer purê de batata. Aqui eu venho para poder finalizar. Venho com a farofa de pão. Ela tá temperada aqui só com salsa, tá? Peguei o pão, dei tipo uma pré-assada nele e esmaguei e coloquei um pouco de alecrim e salsa. E daqui vai direto pro forno. Vai pro forno por quanto tempo? Temperatura modo combinado de 170 a 160 graus, tá? De 10 a 15 minutos. Quando o senhor colocou essa farofa de pão, eu achei, será que combina? Mas quando mistura os ingredientes, né, eles combinam perfeitamente.
O Bom Dia Rede B vai ficando por aqui. O diretor já está avisando que não tem tempo para mais nada, as letrinhas já estão subindo. Mas olha, segunda-feira tem mais Bom Dia Rede B com Bruno Ataíde. Sexta-feira eu estou de volta e, se possível, fique em casa. E se for sair de casa, use a máscara, mantenha o distanciamento social, álcool em gel. Tchau, até sexta.